No dia 16 de dezembro de 1944, as forças aliadas estavam em uma posição consideravelmente confortável na guerra. Contando com uma aliança poderosa entre Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e França, eles viam a situação totalmente a seu favor. Tudo mudou quando neste dia uma ofensiva alemã, através da Floresta das Ardenas, teve início. Os aliados jamais esperavam que Hitler tivesse capacidade de mover tantas tropas e equipamentos naquela altura da guerra, por isso foram pegos completamente desprevenidos. Esse ataque surpresa foi a última cartada de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, uma que marcou a história do conflito e foi fundamental para sua decisão. Neste vídeo iremos navegar pela história e descobrir o que foi a Batalha das Ardenas e quais foram as suas consequências. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Como dito antes, em 1944 a situação da guerra era favorável aos aliados, e muito disso se deve ao resultado do que ocorreu na Normandia. O dia D trouxe uma das maiores reviravoltas de toda a guerra, com a maior operação anfíbia de toda a história militar, resultando nos aliados retomando diversos territórios no fronte ocidental. A França, que até aquele momento se encontrava sob o domínio de forças nazistas, foi tomada pelo exército francês em 25 de agosto. Os alemães, que já haviam lidado com grandes derrotas em território russo, foram mais uma vez levados a confrontar-se com a dura realidade de que a guerra estava sendo perdida. Muito se dizia entre os aliados de que a guerra estava agora em um estágio de preparação para o fim, e isso podia ser notado na França, na mídia britânica e também entre alguns políticos, o que não era o caso de Churchill. Paris se tornou palco de grandes passeatas militares com soldados americanos, franceses e também o general francês de Gaulle. Já na Alemanha, a moral estava cada vez mais baixa. Além de todas essas derrotas, em julho Hitler escapou milagrosamente de um atentado à bomba. Isso fez com que o seu comportamento atingisse níveis de delírio cada vez piores. Segundo ele, as suas derrotas foram todas devido à traição de seus comandantes. Mas, apesar de sua loucura, ele ainda mantinha um otimismo elevado de que os aliados iriam, de alguma maneira, acabar causando uma ruptura entre si, e isso daria chance para um grande contra-ataque nazista. No geral, o que cabia aos soldados alemães nesse estágio era apenas recuar cada vez mais. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, diversos países se libertaram e abandonaram qualquer ligação com o eixo, o que automaticamente causava danos diretos à capacidade bélica e estratégica alemã. Um destes países que se libertaram com a ajuda de grupos nacionalistas foi a Bélgica, que conseguiu expulsar soldados nazistas para a alegria do seu povo. O preço por essa expulsão iria ser cobrado no futuro com um custo altíssimo. Tudo isso causava uma publicidade terrível para o Führer, e é claro que Goebbels transformava toda notícia negativa em algum tipo de esperança falsa através de manipulação. Em 11 de setembro de 1944, a primeira patrulha americana pisou em solo alemão. Isso ocorreu após a importante conquista dos aliados da Antuérpia, local de grande importância para o envio de suprimentos. Em 16 de setembro, após uma reunião de emergência que o deixou perplexo com a derrota de seu exército em Aachen, Hitler convocou mais uma reunião com seus generais, onde disse a Alfred Jodl que a retomada da Antuérpia deveria ocorrer através de uma grande operação através das Ardenas, e tal operação deveria ser lançada durante o período de mau tempo, já que assim os aliados não poderiam voar. Acontece que Jodl dizia, minutos antes desta reunião, que a situação do exército alemão era de grande escassez de armas, tanques, munição e até mesmo homens. Nada disso importou ao Führer, é claro. Essa foi a primeira menção do plano das Ardenas por Hitler. No final de outubro, após ter tomado Aachen e Antuérpia, Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, decidiu que seu primeiro exército deveria concentrar-se em obter uma cabeça de ponte do outro lado do rio Reno, nas áreas industriais. Isso fez com que os americanos tomassem a decisão de avançar pela região da floresta de Hurtgen. Os comandantes e soldados, no entanto, não faziam ideia do inferno que os aguardavam. A aparência da floresta era tida por muitos soldados como fantasmagórica, e as características do terreno, com muitos pinheiros e também um frio extremo com o cair da neve, tornaria qualquer combate complicado. O tenente-coronel Rhodes deveria conduzir o seu grupo pela floresta como um setor adjacente, mas, contrariando essa ideia, decidiu atacar diretamente através dela. Apesar dos alemães estarem em uma posição desfavorável na guerra, seus soldados ainda eram muito bem treinados e dedicados a defender seu terreno, ainda mais se tratando de um local que poderia servir de ponto estratégico para a ofensiva que vinha sendo preparada secretamente. Com o início dos combates, não demorou para que as coisas escalassem rapidamente. Na floresta, a briga era de desgaste.
No topo das árvores, os alemães escondiam franco-atiradores, e as condições climáticas impuseram uma grande carga psicológica e física em todos os soldados, e no geral as brigas eram sangrentas. Rhodes tomou diversas decisões ruins e ignorou muito das informações que lhe eram passadas sobre o poderio alemão. Minas para todos os lados, armadilhas na floresta, lama por conta das chuvas e muitas explosões com artilharia pesada que despedaçava as árvores. A batalha na floresta se estendeu por um longo período, encontrando seu fim somente em dezembro. Durante a campanha que resultou na vitória americana, 33 mil soldados perderam suas vidas. Para ajudar a divisão que lutou naquele inferno a se recuperar, Rhodes decidiu transferir seus homens para a região mais calma do setor do 7º Corpo. O grande problema é que esse setor ficava na Floresta das Ardenas, justamente o palco do que estava por vir. Foi no dia 16 de setembro de 1944 que Hitler anunciou em sua Toca do Lobo o plano para a invasão das Ardenas. Até aquela data, somente Jodl tinha noção do ataque, mas aqueles que ouviram a notícia de Hitler estavam agora sujeitos a morrer caso alguma informação fosse vazada. Cada pessoa consciente sobre o plano tinha de assinar um papel aceitando ser executada caso mencionasse a qualquer outra pessoa. A escolha do local teve a ver com o fato de Hitler julgar as Ardenas desprotegida pelos aliados. Além disso, ele continuava divulgando que os aliados estavam prestes a romper as suas relações e que a União Soviética iria ruir. Uma grande ofensiva com toda a força do exército alemão pelas Ardenas, segundo Hitler, iria ser uma grande surpresa, suficiente para virar a maré da guerra a favor da Alemanha. O primeiro codinome da missão era Atenção ao Reno, e de cara diversos oficiais ficaram espantados. A situação do exército alemão na guerra era um fato conhecido por todos. As suposições de Hitler foram desacreditadas por muitos, já que ele exagerava nos números e desprezava a força dos aliados. Mas é claro que esses questionamentos não foram feitos diretamente a ele, portanto o plano seguiu adiante. A primeira data planejada era o início de novembro, mas mover a quantidade de tropas necessárias fez com que atrasos surgissem. Outro fator que contribuiu para a demora é o simples fato dos alemães nem sequer possuírem a quantidade necessária de combustível para a missão. Toda a preparação ocorria de maneira totalmente secreta. Somente o alto comando recebia informações, e isso deixava os soldados comuns sujeitos a saberem o que iriam fazer somente um dia antes do ataque ocorrer. A preparação dos paraquedistas ocorreu por von Heydrich, um soldado que odiava os nazistas e também o plano em si. Ele descobriu, para piorar, que os soldados que recebeu eram todos destreinados, algo horrível para uma missão tão importante. Ocorreu também o treinamento de soldados alemães que falavam inglês, para que pudessem se infiltrar em território aliado, utilizando roupas de soldados americanos e jipes capturados. Um dos maiores problemas com toda a preparação foi o fato de que, apesar dos soldados nazistas terem feito o planejamento de rotas, testes com tanques e veículos, um grande fator foi desconsiderado: o solo das Ardenas. O frio, os buracos e a lama iriam se tornar um dos maiores inimigos de Hitler. Novamente esse ponto foi levantado, mas a essa altura qualquer crítica ao plano era considerado derrotismo. Oficiais como Model diziam em segredo que essa era a ofensiva mais mal preparada da história do exército alemão. Uma data foi definida e o codinome da missão alterado. Em 16 de dezembro a Operação Névoa de Outono iria ocorrer, mesmo que metade das divisões prometidas tivessem sido entregues e o combustível para as divisões fosse escasso. Como dito, tudo foi feito no mais alto segredo, mas é claro que pessoas falam e a notícia ia se espalhando. Nas prisões, soldados alemães falavam sobre uma grande missão. Nos rádios, a palavra especial era constantemente utilizada, e a movimentação na região das Ardenas também dava pistas. O fato é que os aliados deviam estar ocupados demais discutindo questões de comando com Eisenhower e Montgomery, este que estava insatisfeito com o comando americano. Algumas centrais de inteligência dos aliados previram uma possível invasão próximo às Ardenas, mas como tudo parecia pacífico e na cabeça dos aliados os alemães estavam praticamente derrotados, nada ocorreu. No dia 16, a surpresa chegaria com força total. Era 5h35 da manhã de sábado quando o primeiro ataque alemão ocorreu na até então pacífica região das Ardenas. Os soldados movidos para a região, que haviam enfrentado o inferno em Hurtgen, teriam de se levantar e lutar mais uma vez. Inicialmente, os americanos julgaram como um ataque normal e não uma grande ofensiva, e na verdade conseguiram até mesmo surpreender um pelotão nazista. As forças nazistas na ofensiva das Ardenas iriam ser lideradas por 3 grandes grupos, sob a tutela de Mantelfeld, Dietrich e Brandenberger.
Mas é claro que haviam outros grupos, como os Waffen-SS, comandados por Peiper, famosos por sua crueldade. No geral, os objetivos alemães do primeiro dia não foram atingidos. Acontece que o mau tempo que Hitler contava como uma vantagem acabou atrasando a movimentação dos tanques, causando congestionamentos. Fora isso, grupos despreparados foram inseridos no exército alemão nos Kampfgruppen, e com isso muitos erros foram cometidos. O mau tempo não causou estrago somente na terra. Os paraquedistas de Heydrich, que já estavam atrasados esperando o terrível vento melhorar, tiveram de pular de qualquer jeito. No avião, ele foi avisado que o vento estava a 20 km por hora, a velocidade limite para saltos. No entanto, a velocidade real na hora do salto era de 58 km. O resultado foi que seus homens erraram totalmente o local de aterrissagem e demoraram até se encontrar novamente, mas eles ainda darão a cara nessa história. No primeiro dia da invasão, as informações enviadas ao general Rhodes, que se encontrava em sua base em Spa, foram interpretadas como se os alemães estivessem somente montando uma dispersão local, e demorou até que finalmente Rhodes preparasse seus homens para a defesa. Eisenhower só percebeu a gravidade da situação quando 5 pontos do mapa já haviam sido rompidos. Na mesma hora, despachou divisões para a região e também ordenou que Patton movesse seus homens para as Ardenas, o que não agradou nem um pouco. No segundo dia da ofensiva, domingo, 17 de dezembro, a situação pareceu melhorar para os alemães. Peiper tomou campos de combustível dos americanos. O avanço das tropas alemãs gerou um aumento na moral e um grande espanto nos americanos que falharam em parar os nazistas. Naquele momento, o pensamento e questionamento dos generais americanos era de surpresa e de como Hitler conseguiu preparar uma ofensiva daquele tamanho em sua situação atual na guerra. Muitos acontecimentos importantes e trágicos começaram a se desenrolar. A defesa de Sankiewicz, uma das maiores batalhas de toda a ofensiva, começou durante o segundo dia de batalha. A defesa da cidade ficou nas mãos do general Clark, que teria de se segurar com os poucos homens que possuía. No fim do dia, a cidade passou para o controle nazista, apesar da resistência. A 5 quilômetros de Malmed, os homens de Peiper protagonizaram um dos episódios mais tenebrosos de toda a ofensiva, onde prisioneiros americanos foram executados no chamado Massacre de Malmed. Esse massacre foi responsável por transformar o comportamento dos soldados americanos perante prisioneiros alemães, e principalmente soldados da SS, estes que não experimentavam nenhum pingo de compaixão quando eram capturados. Lentamente, a ofensiva das Ardenas ia adquirindo características específicas. Seu terreno duro pelo excessivo frio tornava a vida dos soldados difíceis. Cavar os chamados foxholes era uma tarefa colossal. Movimentar a artilharia sob a pesada neve e lama que se formavam também era quase impossível. Além disso tudo, os homens precisavam lidar com constantes ataques de morteiros, minas terrestres e ferimentos causados pelo frio, que geravam até mesmo amputamentos e também o terror psicológico. No dia 18, terceiro dia da ofensiva, as coisas continuaram de maneira frenética. Grandes batalhas como a de Rocherat-Krikart e a das chamadas Vilas Gêmeas colocaram experiência e equipamento dos dois lados sob teste. Nessas batalhas, os tanques se tornaram protagonistas, atacando casas, foxholes e esconderijos. Lutar contra os tanques era um verdadeiro desafio para a infantaria, já que granadas comuns não serviam de nada. Para derrotar esses gigantes, diversos ataques laterais eram necessários, e diversos homens pereceram tentando tal manobra. Por conta do atraso de movimentação dos alemães, os aliados lentamente enviaram reforços para as Ardenas, coisa que Hitler falhou em conseguir para os seus homens, já que novamente o clima se provava o seu maior inimigo, causando atrasos em suas tropas. Os paraquedistas que se perderam no lançamento de Heydrich, assim como muitos soldados infiltrados se passando por americanos, acabaram sendo capturados. Aos capturados cabia também uma missão: espalhar boatos. O boato era de que havia uma operação secreta para assassinar Eisenhower. Por conta disso tudo, todo tipo de precaução foi tomada entre os americanos. Senhas secretas entre os soldados se tornaram algo comum para identificação, assim como revistas que iam ao ponto de deixar o soldado apenas com as roupas de baixo. O próprio Heydrich, líder dos paraquedistas perdidos, eventualmente acabou sendo capturado e foi parar em uma prisão na Inglaterra. No dia 19, nada de novo ocorreu em questões de batalha, mas uma grande mudança na liderança aliada ocorreu, quando Montgomery pediu diretamente a Eisenhower para que lhe desse o comando das tropas de defesa nas Ardenas. Para surpresa e ódio dos americanos como Rhodes e principalmente Bradley, cujo comando previamente pertencia, Montgomery conseguiu o que queria. Hitler se sentia confiante com a ofensiva, apesar de todos os atrasos. Entre os dias 20 e 22, Sankiewicz e Bastogne se tornaram palco de uma feroz batalha.
Bastogne se encontrava cercada por tropas nazistas e sofria para aturar a pressão, enquanto Sankt-Vith passava por destruição enquanto a posse do território era disputada metro a metro. No dia 22, a visibilidade tornou-se terrível por conta do clima das Ardenas. A essa altura do conflito, as tropas alemãs necessitavam urgentemente de suprimentos para seus homens famintos e combustível para mover qualquer auxílio. No meio de tudo isso, cabe um importante parênteses para a situação dos civis. Em todas as cidades invadidas pelos alemães, raramente havia tempo para fugir. Por conta disso, muitos moradores se escondiam nos porões de suas casas, em armazéns, fazendas e basicamente qualquer lugar que pudesse os proteger contra as milhares de bombas que todos os dias caíam sobre suas cabeças. Sua comida e os animais eram tomadas todos por soldados, assim como as suas roupas para suportar o frio. No caso dos belgas, centenas foram assassinados por soldados da SS que haviam prometido se vingar deles pela expulsão que havia ocorrido meses antes naquela mesma região. A grande reviravolta, uma que Hitler não contava de maneira alguma, veio no dia 23. Na manhã daquele dia, para surpresa dos aliados, o céu amanheceu limpo. Isso possibilitou que todo o poderio aéreo americano e britânico começasse a ser empregado contra a defesa e ataque dos alemães. A Luftwaffe não teve sequer chances de lutar contra o poderio aliado. Por isso, os alemães continuaram sem suprimentos e agora tinham de lidar com a chuva de bombas vindo dos céus. Pode-se dizer que a essa altura da ofensiva a coisa não estava nada boa para Hitler. O elemento surpresa não serviu de nada, suas forças estavam recuando e paradas por conta do clima ruim e falta de combustível. Para piorar, os aviões aliados que ele nem sequer levou em conta no planejamento agora eram uma realidade. Com o auxílio aéreo, a defesa de cidades como Bastogne podiam ser realizadas com mais certeza. O terrível grupo de Piper recuava cada vez mais, assim como outras divisões que se encontravam agora até mesmo sem munição suficiente. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, Guderian tentou mostrar a Hitler a realidade da batalha, mas qualquer sugestão foi ignorada pelo Führer, e as coisas seguiram adiante. O espírito de Natal do dia 25 não causou muitas mudanças nas batalhas. O dia amanheceu com fortes bombardeios da Luftwaffe sobre a cidade de Bastogne, que nem sequer possuía armamento antiaéreo. Além desta cidade, diversas outras regiões foram atacadas fortemente pelos alemães no dia de Natal. A resposta dos aliados só veio após as 9 da manhã. Com o poderio da artilharia americana somado à força de seus aviões, os alemães não tinham muita chance. Com o passar do dia, a batalha teve seus papéis invertidos, e logo os alemães, mais uma vez, estavam recuando. Desta vez, quase sem uma de suas principais armas, os tanques. Diversas cidades e regiões foram capturadas pelos aliados, que tomaram posse de diversos equipamentos. Neste dia, recheado de derrotas, 2 oficiais do alto comando tentaram convencer Hitler de que a ofensiva havia falhado, mas como sempre, ele ignorava qualquer conselho. O bolsão formado pelos alemães ao longo de toda a ofensiva tornou-se agora um inimigo dos próprios alemães, que se encontravam cercados por todos os lados. Com o fim do dia de Natal, no dia seguinte, as posições aliadas estavam fortalecidas. Bastogne, que sofreu um dos piores cercos da ofensiva, se encontrava finalmente estabilizada. Cada vez mais auxílio chegava para as tropas americanas, enquanto os nazistas caíam sem qualquer suprimento. Cada vez mais os oficiais tentavam convencer ao Führer de que a ofensiva havia falhado. Mas a esta altura da guerra, cercada em todos os frontes, Hitler preferia enviar seus soldados à morte do que ceder. A última tentativa desesperada de contra-atacar dos nazistas veio pela Luftwaffe de Göring. Talvez em uma tentativa desesperada de mostrar que sua força aérea ainda servia para alguma coisa, diversos pilotos inexperientes seriam enviados à chamada Operação Nordwind. Nenhum piloto era autorizado a pousar até ter feito o seu trabalho, o que muitas vezes significava até a morte. Na manhã do dia 31 de dezembro, quase 1000 aviões alemães levantaram voo e partiram para o ataque. No geral, o resultado da operação foi um desastre. Os números deixam claro, com 150 aviões aliados destruídos contra 271 caças da Luftwaffe e 143 pilotos perdidos. Neste ponto da guerra, as únicas preocupações dos aliados eram a preparação de uma contraofensiva e disputas de poder envolvendo Montgomery. Na decisão de contra-atacar, muitas brigas surgiram, já que pessoas como Bradley achavam sábio atacar com toda a força de uma vez, enquanto Montgomery preferia ser mais conservador. No fim, a decisão caiu nas mãos de Eisenhower. Na virada do ano, mais ataques da Luftwaffe ocorreram, mas nada suficiente para mudar o já bem marcado destino dos nazistas. A batalha agora caminhava para o fim. A partir do dia 1 de janeiro, a ofensiva dos aliados começou.
Apesar dos alemães se encontrarem em um estado deplorável na batalha, seus soldados resistiram bravemente, onde até mesmo Patton dizia que ainda podemos perder a guerra. Os alemães passam mais frio e fome, mas combatem melhor. É claro que mesmo com todo esse pessimismo, os americanos levaram a melhor. Milhares de alemães foram capturados e membros da SS geralmente executados, como vingança pelos atos que cometeram com prisioneiros e civis. As baixas nos batalhões alemães eram demais para tentar qualquer coisa, mas mesmo assim Hitler prometia um novo ataque em 4 de janeiro. Bastogne novamente se tornou palco de grandes batalhas, e entre os dias 1 e 4 ela literalmente pegou fogo com tantos bombardeios. Muitos soldados alemães tinham desejo de se entregar, e isso era suprimido por ordens como a de Himmler, que dizia que executaria qualquer um que desistisse, uma ótima maneira de motivar os seus soldados. A retirada dos alemães ocorreu no dia 11 de janeiro. Essa fuga foi facilitada pelo clima, que havia piorado e inutilizado mais uma vez os aviões aliados. A ofensiva das Ardenas estava se encerrando. Qualquer resistência alemã vinha não da capacidade estratégica do alto comando, mas sim de soldados que resistiam simplesmente por não ter a opção de recuar. No dia 15 de janeiro, Hitler retornou a Berlim, e de lá não sairia nunca mais. Suas ordens, incrivelmente, não haviam mudado, mas isso já nem importava mais. Os relatórios americanos não paravam de chegar, e narravam a grande quantidade de homens, equipamentos e localizações capturadas. Em 29 de janeiro de 1945, o Terceiro Exército Americano considerou a Batalha do Bolsão oficialmente encerrada, e iriam focar agora em acabar com focos nazistas. Cerca de 2.500 civis belgas morreram ao longo da ofensiva, e milhares outros iriam sofrer com as terríveis condições após a batalha. 88 mil pessoas não possuíam mais casas, visto que essas foram transformadas em ruínas após tantos bombardeios. A quantidade de minas terrestres pela região das Ardenas se tornou um problema que levaria anos para ser resolvido, e não raramente ainda geram problemas. A ofensiva estava fadada ao fracasso desde o início. Hitler ignorou completamente qualquer aviso de seus generais e pagou o preço por isso. As baixas alemãs e aliadas nos combates das Ardenas, de 16 de dezembro de 1944 a 29 de janeiro de 1945, ficaram em níveis iguais. As vidas alemãs perdidas giram em torno de 80 mil. Os americanos sofreram 75 mil baixas. O objetivo de Hitler não chegou perto de ser alcançado em nenhum dia da batalha, e a lista de motivos para isso é bem extensa. O fato é que sua arrogância o levou a diminuir a imensa capacidade bélica dos americanos, assim como a capacidade deles de reagir à invasão rapidamente. A suposta separação que Hitler esperava ocorrer entre os aliados jamais ocorreu, pelo menos não antes do fim da guerra. A Batalha das Ardenas é um dos mais importantes pedaços da história da Segunda Guerra. As consequências derivadas dos combates que ocorreram ali contribuíram para levar os nazistas à derrota final e Hitler ao seu fim definitivo. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o canal a crescer, é só deixar um like e deixar um comentário aí do que achou da história. O principal livro utilizado como fonte para este vídeo estará aí na descrição com o link da Amazon. Trata-se de um livro escrito por um dos maiores historiadores da Segunda Guerra, Antony Beevor. Com certeza a leitura vale a pena para quem gosta do assunto. Se ainda não é inscrito no canal, ligue as notificações, se inscreva e siga o Instagram do canal que está aí na descrição. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!